Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de História do Brasil. Hoje nós vamos finalizar a apostila 3, vamos terminar a aula 6, né? Vamos falar sobre o período regencial. Então, para quem quiser acompanhar pela apostila, estamos lá na página número 13, ok? Só lembrando que ao final da aula eu disponibilizo os slides que a gente está vendo lá na pasta do Google Drive, que eu já compartilhei com vocês. Na verdade, os slides já estão lá para vocês estudarem, tá? Só lembrando que a divisão das aulas lá tá conforme as aulas que a gente tem, tá? Então, lá tem apostila 3, aula 5, apostila 3, aula 5, tá tudo dividido por aula. E no final, quando eu termino a apostila, eu junto todos os slides e coloco lá como um arquivo só, tá? Então, lá na pasta do Google Drive, vocês vão encontrar um arquivo, né, que tem todos os slides, tá? E também tem os slides separados por aula, conforme a gente viu aqui, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre o período regencial, tá? Então, só lembrando o que a gente viu até agora. Nós vimos o primeiro reinado, né? Então, Dom Pedro I proclama a independência do Brasil, aí tem lá o primeiro reinado, e ele acaba abdicando do trono brasileiro em 1831 para ir para Portugal para tentar reconquistar o trono para a filha dele, a Dona Maria da Glória, né? Como a gente viu aquelas tretas que tem lá do Casos de Família que a gente viu na aula passada, né? O que acontece com o Brasil, então? Ele deixa o Brasil para ser governado pelo seu filho, né? O Pedro de Alcântara, que tinha na época 5 anos. Obviamente, né, as coisas aqui são meio doidas, mas nem tanto. Então, o Dom Pedro, ele só assumiria o Dom Pedro II, né, quando completasse a maioridade, quando fizesse 18 anos, né. Então, o Brasil passa a ser governado por uma regência, ok? Que é o que nós vamos ver agora, como que foi, então, o período regencial, ok? Então, vamos ver. A Constituição, aquela de 1824 que a gente viu, que cria o poder moderador, né, enfim, ela determinava que, em caso do herdeiro do trono ser menor, assumiria uma regência trina indicada pela Assembleia. Né? Então, nesse caso, como o Brasil, como o Dom Pedro II não era Dom Pedro II ainda, né? Como Pedro de Alcântara era uma criança, tinha apenas 5 anos, o Brasil deveria ser governado por uma regência trina, né? Ou seja, 3 regentes que deveriam ser escolhidos pela Assembleia. Como nesse período não havia uma assembleia, porque vocês lembram que o Dom Pedro podia fechar a assembleia quando ele quisesse, né? Então não havia uma assembleia, né, instituída. Organizaram-se às pressas uma regência trina provisória. Tá? Então a ideia era, até conseguir juntar a assembleia, convocar todo mundo, que a regência fosse exercida então por 3 regentes provisórios, ok? E ali na apostila de vocês tem o nome de cada um deles e tudo mais. Os regentes, esses provisórios, né, reconduziram o Ministério dos Brasileiros ao poder. Lembram que para tentar recuperar um pouco a sua estima, né, com o povo brasileiro, o Dom Pedro criou a regência, um ministério só com brasileiros. Não deu muito certo, o pessoal falou, você acha que vai nos comprar com isso, né? E ele pensou, já que eu não agradei mesmo, desfez o Ministério dos Brasileiros e criou um ministério com portugueses, chamado Ministério dos Marqueses, né? Então, o que os regentes fizeram? Reconduziram o Ministério dos Brasileiros ao poder, né? Então, um grupo constituído só por brasileiros, anistiaram presos políticos, exoneraram oficiais portugueses e suspenderam a aplicação do poder moderador. Então, não existia, né, nesse contexto aqui, a aplicação do poder moderador, uma vez que, né, agora o executivo do país, digamos assim, ele é governado pelos regentes, tá? A regência trina provisória governa por 2 meses e em junho assume a regência trina permanente. Né? Então, o Dom Pedro abdicou em abril, 7 de abril de 1831. Então, os regentes vão governar abril, maio, né? E daí em junho assume a regência trina provisória, a regência trina permanente, né? Também na apostila de vocês tem o nome dos regentes, né, permanentes que foram instituídos. E aí o padre Diogo Feijó assumiu o Ministério da Justiça e criou a Guarda Nacional em 1831. Por que está destacado Guarda Nacional ali? Porque é importante a gente entender o que é, para a gente lá na frente, quando a gente estiver falando já do período da República no Brasil, a gente entender qual o papel da Guarda Nacional. Tá? Então a Guarda Nacional foi criada, né, durante o período regencial pelo padre Diogo Feijó em 1831.
O que é a Guarda Nacional, então? É uma milícia organizada pelos fazendeiros submetida aos fazendeiros, né, submetidos a ele, e com a função de conter as manifestações populares mais radicais. Então, é uma força, né, paramilitar. Então, era o braço da justiça a serviço dos interesses da elite. Então, em outras palavras, como eu falei, né, a Guarda Nacional é uma força paramilitar. Isso quer dizer que é composta por pessoas que não pertencem ao exército. Tá? Então, hoje, quando eu falo, por exemplo, numa milícia, são forças são pessoas, né, que não fazem parte da polícia, ou às vezes fazem, mas se organizam tem uma outra organização, né, para tentar controlar alguma coisa, ou alguma região, como a gente vê que acontece bastante lá no Rio de Janeiro, né, para quem quer entender um pouco sobre como funciona essa questão das milícias, isso é retratado no Tropa de Elite 2, eu acho, né, que fala sobre essa questão das milícias, né, para entender como que funciona lá no Rio de Janeiro. Enfim, então a Guarda Nacional ela funciona, né, como se fosse uma milícia, então é uma força paramilitar que é composta por pessoas que não fazem parte do exército, ok? E uma coisa que é muito importante da gente entender agora, como eu falei, para a gente conseguir analisar depois o que vai acontecer na época da República, né? A Guarda Nacional vai conceder aos fazendeiros mais ricos a patente de coronel, que é a mais alta de todas, né? Então, no Exército, a patente mais alta é de coronel. Cada coronel organizava um destacamento em sua região com recursos próprios, adquirindo com isso enorme poder local. Então, vocês já devem ter ouvido falar da questão do coronelismo. A gente vai estudar isso ainda, que a gente fala sobre isso quando fala sobre a Primeira República. Mas o que é o coronel, né? O que é o coronelismo? A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas a figura do coronel, ela já existe nesse contexto aqui que a gente tá falando há muito tempo, né? Então, não foi algo criado em 1831. O que foi criado junto com a Guarda Nacional foi essa ideia da institucionalização da figura do coronel, né? Porque essa figura já existia há muito tempo. Tá? O que foi criado então foi esse termo para se referir a eles, que agora eles vão se chamar de coronel. Então, quem é o coronel? É um rico fazendeiro que detém o poder naquela região. Tá? A gente vai entender como esse poder vai funcionar quando acontecem as primeiras eleições no Brasil, né? Depois lá da proclamação da República, a gente vai entender como funcionava e qual é a importância dessas figuras, né? Mas é importante saber que foi aqui que foi institucionalizada a figura do coronel, ok? Então, cria-se, né, a figura do coronel e depois a gente vai entender como que funciona essa questão do coronelismo, tá? E só lembrando, né, que quem faz parte da Guarda Nacional não necessariamente faz parte do Exército. Então, o coronel não é um coronel do Exército, ele é um rico fazendeiro que recebeu essa patente, né, por fazer parte da Guarda Nacional, mas ele não é vinculado ao Exército, ok? Isso é bem importante da gente lembrar. Então, nessa época, a gente tem um quadro político definido por 3 grupos, tá, que disputavam o poder. Lembrando que a gente ainda não tem configuração de partidos, já falei isso com vocês várias vezes, né? Então a gente pode até falar sobre partido, mas não é uma designação que conforme o que a gente conhece hoje como partido, tá? Então vamos lá, 3 grupos, tá? Isso tá num quadro laranja destacado ali na página 13 da apostila de vocês. Então a gente tem o grupo dos restauradores ou caramurus, que eram principalmente compostos por comerciantes portugueses e altos funcionários públicos. Por que eles são chamados de restauradores? Vamos pensar nesse termo, porque eles queriam restaurar alguma coisa, né? Então, o que esse grupo queria restaurar? Eles queriam que o Dom Pedro voltasse a governar o Brasil, né? Por isso, restauradores, a ideia de restaurar o poder do Dom Pedro I, né? Então, e por isso que esse grupo ele era composto, né, na maioria por comerciantes portugueses, tá? Porque eles queriam que o Dom Pedro voltasse a governar o Brasil. E daí o grupo dos exaltados, ou farroupilhas, ou jurujubas. Então vamos pensar também no termo, por que exaltados? Porque eles vão ter as ideias mais radicais, tá? Por isso eles eram chamados de exaltados. Então, esse grupo era principalmente composto por proprietários rurais, profissionais liberais, padres, militares e funcionários públicos. Eles defendiam a descentralização do poder, autonomia para as províncias e alguns eram favoráveis à república. Então, por isso que eles eram chamados de exaltados, porque eles tinham ideias mais radicais. Então, eles falavam em
acabar com a monarquia e aderir a uma forma republicana de governo. Então, por isso que eles são chamados de exaltados, porque eles tinham ideias mais radicais e já defendiam, inclusive, a questão da república, ok? E por último, a gente tem os moderados, ou chimangs. Então, pensem nos moderados, aquela galera que fica em cima do muro, sabe? Não tá indo nem pra cá, nem pra lá, né? Então, o que são os moderados? A gente vai ver que a composição do grupo dos moderados é muito parecida com a composição do grupo dos exaltados, né? São proprietários rurais, profissionais liberais, padres e militares que defendiam a manutenção da monarquia e dos privilégios das elites do Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Então, por que eles são moderados? Porque eles defendem a monarquia, né? Mas não da forma centralizadora como ela estava sendo exercida com o poder moderador, né? Eles pensam assim, não, ok ter a monarquia, desde que, né, a gente consiga limitar os poderes, enfim. E por que manter a monarquia? Porque eles achavam que se fosse proclamada uma república, eles poderiam perder os seus privilégios, né? Inclusive, como a gente tinha visto em alguns casos de países que se tornaram independentes e viraram repúblicas, que aboliram a escravidão. Então eles pensam assim, se a gente adotar uma república e quererem abolir a escravidão, nós seremos prejudicados. Vejam, né, que nesse grupo a gente tem proprietários rurais, né? Então, por isso que eles defendem a manutenção da monarquia, né, desde que ela tenha poderes limitados. Então, a gente tem o grupo dos restauradores, que queriam restaurar o poder do Dom Pedro I, queriam que o Dom Pedro voltasse a governar o Brasil. Os exaltados, pensem nos mais radicais, que defendiam já a questão da instauração de uma república. E os moderados, que é a galera que fica em cima do muro. Mantém a monarquia porque eles queriam manter os seus privilégios, ok? A primeira fase do período regencial, agora a gente vai ver assim, uma coisa que é bem importante. O período regencial ele vai de 1831 até 1840, tá? E a gente divide esse período em duas fases. Uma fase de avanço liberal, que é o que a gente vai ver agora, e no final a gente vê o regresso conservador. Então, tem uma parte do período regencial até 1835, onde a gente vai ter regentes mais liberais. Inclusive, a gente vai ter a conquista de autonomia para as províncias, algumas coisas assim que a gente já vai falar. Depois, a gente vai ter os conservadores assumindo esse grupo, o controle do Brasil, né? Por isso, então, regresso conservador. O que vai acontecer, gente? Esses três grupos que eu comentei com vocês agora, eles vão acabar formando apenas dois grupos. Por quê? Em 1834, como a gente viu, o Dom Pedro I morre, né? Então, esse grupo aqui, os restauradores, não tinha mais função de existir, né? Porque eles defendiam a volta do Dom Pedro I ao poder. O Dom Pedro I morreu, então o grupo deixa de existir. O que vai acontecer? Os restauradores vão acabar aderindo, né, ao grupo dos moderados, então a gente vai ter dois partidos, digamos assim, um liberal, né, que já defende a questão da descentralização do poder, né, para ter autonomia para as províncias, e um grupo mais conservador, que vai ser o grupo dos moderados, que vai ser acrescido da galera que era antes dos restauradores, tá? Então, a gente vai ter, no início, um grupo que vai governar, que é um grupo que tem ideias mais liberais, né, mais de conceder autonomia para as províncias, e depois a gente vai ter um grupo mais conservador que vai governar no período regencial, ok? Então, vamos lá. A primeira fase, que a gente chama de avanço liberal, vai de 1831 até 1835, foi marcado pela implantação de uma política descentralizadora, caracterizada pela criação do Código de Processo Criminal e do Ato Adicional. Então, aqui a gente vê aquela ideia que faz parte, né, de uma ideia também de concessão de república, que é a ideia da federação, do federalismo, que é quando você concede autonomia para as províncias, tá? Então, lembrem, né, que a Constituição mudou, o que antes se chamava capitania, agora se chama província, tá? Então, a ideia era conceder autonomia para as províncias, para que as províncias tivessem, então, mais poder, né, de decisão, criação de impostos, de leis e tudo mais, tá? Então, o que é o Código de Processo Criminal? Dava enormes poderes ao juiz de paz, que seria escolhido pelos proprietários locais. Então, olha só que importante. Aqueles proprietários locais, que a gente pode chamar de coronel, eles escolheriam quem seria o juiz de paz. O juiz de paz seria o cara que iria resolver os problemas de justiça, né, daquela região.
Então, esse cara, o juiz de paz, seria escolhido pelo proprietário local, que seria o coronel. Então, o coronel escolhe o juiz de paz e o Código de Processo Criminal dá enormes poderes para o juiz de paz. Então, com isso, a gente vai ver a descentralização do poder. Lembrando que quando Dom Pedro governava, o poder era extremamente centralizado nas mãos dele graças à criação do poder moderador, né? Então, ele exercia, além do executivo, o poder moderador. Então, aqui a gente vai ver, nesse avanço liberal, como que as províncias vão conquistando mais autonomia, ok? E, né, a ideia da autonomia vai ser instituída, digamos assim, com o Ato Adicional de 1834. Esse aqui é bastante importante que vocês saibam o que ele significa, tá? Então, o que é o Ato Adicional de 1834? Como o próprio nome diz, ele vai adicionar alguma coisa, né? Então, a ideia é, existe a Constituição de 1824, eles não iriam fazer uma nova Constituição. Então, o que eles vão fazer? Eles vão adicionando atos à Constituição já existente para mudar o que eles querem. A gente pode dizer que o ato adicional vai mudar bastante coisa na Constituição, tá? Mas ela continua sendo a de 1824, acrescida, então, dessas modificações, tá? Então, vamos ver o que ela diz, né? O ato adicional, ele primeiro vai criar as Assembleias Legislativas Provinciais, que dava às províncias autonomia para a elaboração de algumas leis. É como funciona hoje a Assembleia Legislativa do Paraná, por exemplo, né? Então, a Assembleia Legislativa do Paraná, a ALEP, cria as leis referentes ao Estado do Paraná, né? Tem também como função fiscalizar o trabalho do governador. Então, é uma unidade para criar as leis mais direcionadas para o Estado, tá? Então, as Assembleias Legislativas Provinciais funcionavam quase que da mesma forma, né? Então, cada Estado teria uma Assembleia Legislativa e, como o próprio nome diz, o Poder Legislativo cria as leis, né? Isso porque, como eu já comentei com vocês, a gente tem o Brasil, né, que é um país de proporções continentais, que tem necessidades diferentes, né, e a gente vê hoje, inclusive com relação à pandemia, né, como que os estados estão agindo, então tem características diferentes, então é muito difícil pensar em leis ou pensar de uma única forma, né, para todo o país, então cada região tem uma especificidade, né, então, por exemplo, a região o estado do Nordeste tem uma característica diferente econômica do estado do Centro-Oeste, por exemplo, né? Então, a gente não pode pensar que uma única lei, ela pode, né, questões econômicas sejam iguais para todos os estados. Por isso é importante que cada estado mantenha uma certa autonomia, que é o que nós temos hoje, porque o Brasil é uma república federativa e o princípio da federação garante isso, né, essa autonomia para os estados. Ainda que, né, o nosso princípio de federação seja um pouco limitado, não seja tão expansivo como é nos Estados Unidos. Lá é bem mais forte. Lá tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem estado que pode dirigir com 16 anos, tem estado que é só com 18, tem estado que pode beber com 18, tem estado que é só depois de 21, né? Então lá essa questão da federação funciona muito mais forte do que aqui no Brasil, tá? Mas enfim, então o ato adicional cria, né, as Assembleias Legislativas Provinciais que iriam elaborar algumas leis para as províncias. O ato adicional também vai extinguir o Conselho de Estado, que era um órgão bastante impopular criado pelo Dom Pedro I, que era como se fosse uma assembleia à parte, né? Então, no Conselho de Estado, o Dom Pedro nomeava as pessoas que ele queria, né, para atuar então, né, como conselheiros, enfim, do imperador, e era bastante impopular, porque as pessoas não eram eleitas, né, e tudo mais, eram escolhidas pelo Dom Pedro. Então, o ato adicional extingue o Conselho de Estado, justamente porque ele era bastante impopular. Cria um município neutro. Então, o que é um município neutro, gente? É mais ou menos como se fosse o Distrito Federal que a gente conhece hoje, né? Então, nessa época, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, né? Então, o que é um município neutro? A cidade do Rio de Janeiro seria neutra, né? Porque ela é capital do Brasil, e seria como se fosse independente, né? Mesmo estando dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, a capital da província do Rio de Janeiro passa a ser a cidade de Niterói, que não tinha esse nome na época, né? Acho que logo depois ela passa a se chamar Niterói. Então, enquanto o Rio de Janeiro foi capital do Brasil,
A cidade do Rio de Janeiro, que era a capital, né? Lembrando que o que é capital é a cidade do Rio e não o estado do Rio de Janeiro. Então, a cidade do Rio de Janeiro era um município neutro, porque ela era a capital do Brasil. E o estado do Rio de Janeiro tinha como capital a cidade de Niterói. Isso vai acontecer até mudar a capital para Brasília, né? Tanto que lá tem o Distrito Federal, né, que abriga a Brasília e tudo mais como município neutro. Tá? Então, a ideia da criação do município neutro é mais ou menos como funciona hoje o Distrito Federal, tá? E daí depois que a capital mudou para o Rio, mudou do Rio para Brasília, o que era o Distrito Federal, digamos assim, a cidade do Rio de Janeiro, passa a se chamar Estado da Guanabara, né? E depois aí unifica tudo, né? Como Rio de Janeiro, e Rio de Janeiro, cidade, passa a ser capital do Rio de Janeiro, estado, como é até hoje, tá? Nossa, ficou meio confusa, depois vocês me perguntam, né? Talvez tenha ficado um pouco estranho, mas acho que dá para entender, né? Então, o ato adicional também vai substituir a regência trina pela regência una. Então, eles vão dizer que não precisa ter 3 regentes, né? Que vão existir apenas um regente, tá? Então, o ato adicional muda o sistema das regências, de regência trina para regência una. E introduz o voto direto e secreto na eleição para regente. Então, eles mudam a forma como seria escolhido o regente. Então, quem faz parte da Assembleia, lembrando que o povo não votava para escolher, né, o regente, então a Assembleia teria voto direto para escolher o regente e esse voto seria secreto, tá? E não voto aberto, ok? Muito bem. Então foram regentes unos. O Diogo Feijó, de 1835 até 1837, ele vai pegar justamente a transição do período liberal para o período conservador, né? Lembrando que o avanço liberal a gente considera até 1835, então ele pega bem a fase de transição. Por ter essa fase de transição, ele acaba, quando, né, a maioria da Assembleia vai ser composta por conservadores e tudo mais, ele acaba não tendo apoio político e, por problemas de saúde, ele acaba renunciando à regência, tá? Aí assume o Araújo Lima, extremamente conservador, que vai ser responsável por várias realizações, como a criação do Colégio Dom Pedro II e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, ok? Que depois vai ser um instituto bastante frequentado pelo Dom Pedro II, tá? Que vai assumir depois. Então, a disputa que tinha entre os grupos liberais e conservadores abriu espaço para as reivindicações mais radicais das facções populares. Então, como a gente tem liberais e conservadores disputando o poder e estão lá, né, se matando para ver quem vai ser regente e tudo mais, o povo começa a se organizar e fazer as suas reivindicações, né? O resultado desse ambiente carregado foi a eclosão por todo o país das chamadas rebeliões regenciais. Então, vão surgir um monte de revolta no Brasil nessa época, né? Várias revoltas, gente. Nós vamos analisar só 5, né, que é o que tem na apostila de vocês, mas tem várias outras que aconteceram nesse período, tá? Então vamos lá. A primeira que a gente vai analisar é a revolta dos Malês. Acontece na Bahia em 1835. O que está aqui no slide está um pouquinho diferente do que está na apostila de vocês, mas a ideia é sempre a mesma, tá? A ideia é complementar ao que tem na apostila de vocês. Então vamos lá. O que é a revolta dos Malês? Então, ela acontece na Bahia em 1835. Então, em janeiro de 1835, explodiu a mais importante revolta escrava já ocorrida numa cidade brasileira. Então, a gente já começa dando destaque para essa revolta, porque é uma revolta feita por escravos, tá? É a mais importante, né, revolta que aconteceu no Brasil, que foi liderada por escravos. A revolta ficou conhecida por esse nome, Revolta dos Malês, pois seus principais líderes seguiam o culto malê, que era um misto, né, de elementos de religiões africanas com o islamismo. Tá? Então, esses escravos, eles eram muçulmanos. Olha que interessante, né? A gente normalmente não se apega tanto a isso, mas a ideia é que, como vieram escravos de várias regiões da África para o Brasil, cada um tinha, né, o seu modo de vida, a sua cultura e a sua religião. Então, em algumas regiões da África, a gente já tinha passado pelo processo de expansão do islamismo há muito tempo, né? Então, várias regiões do norte da África já tinham aderido ao islamismo. Então, alguns escravos que vieram para o Brasil, pessoas escravizadas que foram trazidas para o Brasil, eram muçulmanas, tá? E essas pessoas se organizaram, né? E organizaram essa revolta que ficou conhecida, então, como Revolta dos Malês.
E o interessante dessa revolta, gente, que ela foi toda planejada, toda escrita em árabe, né? Olha que interessante. Então, não só eles eram muçulmanos, como já tinham, né? A gente sabe que tem uma busca muito grande para quem adere ao islamismo por aprender o árabe, né? Então, todo o plano de ação deles foi tudo escrito em árabe. Mas nem todos os revoltosos eram malês, muitos praticavam outras religiões e só participaram da revolta movidos pela esperança de uma vida melhor, né? Até porque eles pretendiam abolir a escravidão. Então, o que eles desejavam? O fim da escravidão, respeito pelas suas culturas e religião e o fim do racismo. Porque, gente, a Bahia nessa época era composta por, 90% da população era negra, né? E essa minoria branca era extremamente racista, coisa que, né, que bom que não acontece mais no Brasil, né? Bom se fosse. Então, essa minoria branca era extremamente racista. O que os revoltosos queriam? Acabar com a escravidão, respeito pela sua cultura e religião, coisa que, né, felizmente nós temos hoje, né, porque hoje o Brasil é um estado laico, e a gente tem, né, liberdade religiosa e respeito a todas as religiões, só que não, né, essas religiões de matriz afro-brasileira sofrem ainda muito preconceito, né, muita discriminação. E veja então que isso é uma pauta já antiga, né? Então eles queriam respeito pelas suas culturas e religião e o fim do racismo. Os malês foram traídos e seu plano de tomar o governo da Bahia foi descoberto. Eles foram delatados, né? Você veja que o povo brasileiro adora delatar uma revolta, né? Aconteceu com a Conferência Mineira, com a Conjuração Baiana, enfim. Com espadas, lanças e facas, eles enfrentaram os soldados do governo, armados com pistolas e garruchas, e como era de se esperar, foram vencidos, né? Então eles não tinham armas tão eficazes como as das tropas do governo, né? E eles acabaram sendo derrotados então. Com o fim da rebelião, centenas de escravos foram mandados de volta para a África, numa tentativa do governo brasileiro de branquear a sociedade livre baiana. Aí você pensa assim, mas professora, se esses escravos foram devolvidos para a África, isso não é bom? Né? Isso não é positivo? Não é isso que eles queriam, a liberdade? Mas, gente, vamos pensar. Será que eles pegaram fulano e falaram assim, fulano, vem cá. De que região que você era lá na África? Eu era da Costa da Mina. Então vamos levá-lo de novo para a Costa da Mina, ok? E devolver ele para a Costa da Mina. É óbvio que isso não aconteceu. Eles pegaram os escravos, devolveram para a África, em regiões que talvez não fosse a região que o cara habitava antes, ou pior, e se esse escravo já tinha nascido no Brasil? Quer dizer que ele não tinha família lá na África, né? Então, analisando isso, a gente percebe que não é uma coisa, nossa, como eles foram bonzinhos, né, devolver os escravos para a África. Não, gente, a ideia era se livrar dessa galera que estava incomodando, fazendo revolta, né, numa tentativa de branquear a população brasileira. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, né? Que a gente tem já essa ideia de que a cor da pele associada ao atraso, né, e tudo mais, então eles queriam branquear a população. Felizmente não conseguiram, e a gente tem no Brasil essa miscigenação que a gente vê hoje, né? Essa riqueza que a gente tem, principalmente cultural. Mas vamos lá, então queriam, né, branquear a sociedade, por isso que eles se livraram de alguns dos escravos, devolvendo-os para a África, ok? A próxima revolta é a cabanagem, ela acontece no Pará entre 1835 e 1840. É a mais popular das rebeliões, né? Ela dura bastante tempo, né, 5 anos. Essa rebelião uniu pobres e ricos, tá? Os cabanos, né, o pessoal pobre, queria terras para distribuir entre os pobres e o fim da escravidão. Já os ricos fazendeiros queriam escolher o presidente da província e maior participação no governo. O que acontece, gente? Aqui, 1835 é quando acaba aquele período de governo liberal e a gente começa um governo mais conservador, né? Então, com isso, as pessoas passaram a não concordar com essa ideia do governo conservador, porque eles perderam algumas das suas alguns direitos, né, e autonomia. Então, por isso que os ricos queriam o direito de escolher o seu próprio governante, né? Porque isso passou a ser imposto pelo governo central numa forma de controlar mais o poder, né? Já que os conservadores estavam assumindo o controle da regência. Assim, unidos ricos e pobres, mesmo que com interesses diferentes, eles ocuparam a capital da província e colocaram no poder o fazendeiro Félix Clemente Melcher.
mas tanto o Félix Clemente como o líder que o seguiu traíram a cabanagem. Apesar disso, em agosto de 1835, os cabanos, liderados por Eduardo Angelim, proclamaram uma república no Grão-Pará. O governo central, obviamente, não aceitou a República Paraense e enviou ao Grão-Pará, em 1836, forças militares. Os cabanos resistiram até 1840, mas não conseguiram impedir a ocupação de Belém pelas forças imperiais. A revolta terminou sem que eles conseguissem atingir os seus objetivos, né? Nem rico, nem os pobres, enfim, né? Não conseguiram o que eles pretendiam, tá? Mas ela ganha destaque por ser uma revolta que durou bastante tempo, né? Ela tem 5 anos aí de embates entre o governo central e as tropas locais. Essa não é a revolta que mais durou, porque a que mais durou foi a Farroupilha, que nós vamos ver na sequência. Aí vem a Sabinada, mais uma na Bahia, né, entre 1837 e 1838. Quais os motivos, né, da Sabinada? A recusa dos baianos em aceitar governantes impostos pelo governo central. Aqui volta aquela questão de que eles perderam a autonomia, né, porque agora os conservadores estão governando, né, enfim. E os boatos de que o governo central convocaria os baianos para combater os farroupilhas no Rio Grande do Sul. Então, a gente vai falar sobre a Farroupilha, ela também começa em 1835, então havia, né, boatos de que os baianos seriam convocados para combater os gaúchos lá no Rio Grande do Sul. Liderados por Francisco Sabino da Rocha, que era médico e jornalista, por isso que a revolta tem esse nome, Sabinada, por causa do médico chamado Sabino, né? Então, os sabinos tomaram Salvador, proclamaram a República e declararam a Bahia separada do restante do Brasil. Olha que interessante, só até a maioridade do Dom Pedro II, né? Então, eles queriam se separar do restante do Brasil, mas quando Dom Pedro atingisse a maioridade, eles voltariam a fazer parte do Brasil, né? Então, a ideia era separar só durante o período regencial. Depois que o Dom Pedro assumisse, a Bahia seria reincorporada ao Brasil. O governo regencial, com a ajuda dos senhores de engenho, cercou Salvador. Alguns rebeldes passaram a oferecer a liberdade aos escravos que lutassem ao lado deles. Com isso, alguns proprietários de escravos mudaram de lado e passaram a ajudar o governo regencial. Então, essa questão da escravidão, ela é muito tensa, gera muita tensão, porque os ricos que usavam mão de obra escrava não vão querer abolir a escravidão. Então, qualquer movimento que se fala em abolição, os ricos acabam mudando de lado, né? Isso vai acontecer na Conjuração Baiana, quando eles começaram a defender a escravidão, o fim da escravidão. O pessoal mudou de lado. Isso vai acontecer na Confederação do Equador, então essa questão da escravidão ela era muito sensível, né? Então, os que antes faziam parte da revolta, quando começaram a oferecer liberdade aos escravos, essas pessoas mudaram de lado e foram para o lado do governo regencial. As forças governistas ocuparam Salvador em março de 1838. Com o fim da Sabinada, cerca de 1.200 pessoas morreram e quase 3.000 foram presas. Os líderes sobreviventes foram expulsos da Bahia, né? Então eles não queriam deixar essas pessoas que incomodavam, né, continuar ali na região, então eles expulsavam. Alguns até foram também, como aconteceu na Revolta dos Malês, enviados para a África. Próxima revolta, a Balaiada, acontece no Maranhão entre 1838 e 1840. Ai, professora, eu já não sei mais nada. Qual que é Sabinada, qual que é Balaiada, cabanagem, vou confundir tudo. Não se preocupe, tá? Porque a ideia aqui é você entender o contexto das revoltas. Não precisa necessariamente saber que ano começou, que ano terminou. Você tem que entender o que estava acontecendo, né? Que motivou essas revoltas, ok? Então, no Maranhão, o que acontece que motiva essa revolta? A população no Maranhão sofria na década de 1830 com a queda da venda de algodão, com os altos impostos pagos pelas roupas e alimentos, e os pequenos proprietários vinham perdendo suas terras para os grandes proprietários. O que acontece? O Maranhão vai ser uma província muito rica, né? Gerava muita riqueza para o governo central e tudo mais. E eles se dedicam principalmente à produção de algodão. Então, eles plantavam algodão, vendiam algodão. Esse algodão voltava já manufaturado, né, como tecido, como roupas, mas voltava com um preço muito alto. Então, eles produziam a matéria-prima e quando compravam o produto manufaturado, ele estava muito caro, né? E isso, obviamente, vai desagradar, né, porque eles estavam sofrendo com a queda na venda do algodão, porque nessa época as colônias sul dos Estados Unidos, né, eles já tinham passado
pelo processo de independência, mas essa região também produz algodão, né? E eles estavam competindo então com a produção aqui do Brasil. Os escravos reagiam à opressão formando quilombos, né? Então fugiam e se organizavam em quilombos, que são esses redutos, né, de escravos fugidos, homens brancos pobres, indígenas. Lembrando que quilombo não era habitado só por ex-escravos, por escravos fugitivos, tá? Era também habitado por homens brancos pobres e por indígenas. Nesse contexto, bandos formados por desempregados, vaqueiros, quilombolas e indígenas passaram a atacar as fazendas, atemorizando seus proprietários. Então é um grupo bastante diverso, né? Tanto de escravos e ex-escravos, indígenas, como homens brancos pobres, tá? Que começam então a atacar as fazendas. Um desses bandos, chefiados por Raimundo Gomes, tomou uma cidade no interior e divulgou um documento exigindo a substituição do presidente de província, a expulsão dos comerciantes portugueses e o fim da escravidão. Então, aqui tem de novo essa questão deles poderem escolher o seu representante, né? Escolher o presidente de província. O presidente de província é mais ou menos como se fosse governador, tá? Governador do estado, presidente da província. Então, os presidentes de província eram impostos pelo governo central, que é aquele governo, vejam a época, conservador. Então, eles não queriam mais que as províncias tivessem autonomia nem para escolher os seus próprios governantes. Queriam a expulsão dos comerciantes portugueses, porque os portugueses exerciam o monopólio do comércio, né? Então, as pessoas não podiam vender livremente suas coisas, elas tinham que entregar a sua produção para as companhias de comércio, e eles revendiam a um preço muito alto, né? Então, eles questionavam. E vejam, gente, o Brasil já é independente de Portugal desde 1822. O que os portugueses estão aí, a década quase de 1840, comandando o comércio ainda, né? Então, veja que aquela questão da independência é meio fajuta, né? Então, eles questionavam o que os portugueses ainda estavam comandando o comércio na região. E defendiam também o fim da escravidão. Depois os balaios, como ficaram conhecidos, né, esses grupos que eram bem diversos, né, eles conquistaram a cidade de Caxias, no interior, e avançaram em direção ao Piauí, onde, com a ajuda da população local, venceram as tropas enviadas para combatê-los em 1839. No mesmo ano, cerca de 3.000 quilombolas fugiram das fazendas e, liderados por Cosme Bento das Chagas, aderiram à revolta. Então, a gente vai ter vaqueiros, homens desempregados, ex-escravos, né, os quilombolas. Enquanto a luta se intensificava no interior, né, a região ali de Caxias, onde eles tinham tomado, na capital, São Luís, dois grupos, tá, liberais e conservadores, que nessa região os liberais eram chamados de bem-te-vis, igual passarinho, e conservadores eram os cabanos. Eles disputavam poder, mas eles vão se unir para combater os balaios, né? Porque, veja, a gente está falando de uma elite para lutar contra um grupo que defendia, por exemplo, o fim da escravidão, né? Então, mesmo que sejam liberais e conservadores, eles são da elite. E eles vão, então, se unir para combater os balaios. O governo regencial enviou ao Maranhão cerca de 8.000 homens, comandados por Luiz Alves de Lima e Silva, que mais para frente vai se tornar o Duque de Caxias. A gente vai voltar a falar dele. A repressão aos balaios foi extremamente violenta, os revoltosos foram presos e executados sem direito de defesa. Então não teve julgamento, como teve, né, ainda que meio, enfim, como teve na Inconfidência Mineira, por exemplo, né, prenderam e executaram. E essa repressão foi muito violenta, porque regiões onde eles tinham já se rendido, né, não estava oferecendo resistência, ainda assim eles destruíram as casas, mataram um monte de gente, inclusive mulheres e crianças. Então essa repressão foi muito violenta, e guardem esse nome aqui, ó, Duque de Caxias, tá? Ele vai se tornar famoso, né? Inclusive tem várias regiões, tem cidade com o nome dele, avenida com o nome dele, praça com o nome dele, mas ele foi um militar, né, brasileiro, então, extremamente cruel, tá? Que acabou, né, como aqui no fim da balaiada, matando um monte de gente que já tinha se rendido, né, enfim. E a última das rebeliões, que é a que dura mais tempo, ela dura 10 anos, é a Farroupilha, né? Ela acontece no Rio Grande do Sul, depois se espalha para Santa Catarina e dura 10 anos, gente, de 1835 até 1845. O legal é que eu falo gente como se, né, se eu tivesse aí com vocês, né? Meu coração tá, mas enfim, é meio estranho, né, falar pra câmera, enfim. Continuando ali, então.
que acontece? A base econômica do Rio Grande do Sul era, na época, a criação de gado, né? Então, do gado, eles produziam o charque, né, a carne, sebo, couro e graxa, ou seja, tudo, né, que eles podiam usar a partir do boi, eles produziam, enfim, e tudo isso era voltado para consumo interno. Qual que é a principal reclamação dos fazendeiros? O alto preço cobrado pelo seu próprio charque, uma vez que o charque que vinha do Uruguai e da Argentina era mais barato do que o charque que era produzido no Rio Grande do Sul. Além disso, né, as taxas de importação do sal prejudicavam os gaúchos. Então vamos pensar, eles produzem o charque, né, a carne. A carne que era produzida no Rio Grande do Sul, para as outras regiões, né, do Brasil, ela era mais cara do que a carne que vinha da Argentina e do Uruguai. Ou seja, o produto interno o produto nacional era desvalorizado, né, com relação a um produto importado. Além disso, eles precisavam de sal para fazer o charque, né, a carne salgada. E o sal tinha um imposto muito alto, né? Custava muito caro. Então, eles eram prejudicados duplamente, né? Então, o produto deles era mais caro do que um produto importado. E para fazer, né, o charque, eles também pagavam altas taxas para a importação do sal. Além disso, como em outras províncias que a gente viu, o Rio Grande do Sul queria o direito de escolher o seu próprio governante. Em setembro de 1835, os farroupilhas, comandados por Bento Gonçalves, proclamaram a República Rio-Grandense com sede na vila de Piratini. Então, eles separaram o Rio Grande do Sul do restante do Brasil e proclamaram uma república, chamada, né, de República Rio-Grandense. A capital dessa nova república é a cidade de Piratini, era a vila de Piratini. Seguindo esse exemplo, né, depois em 1839, os catarinenses também proclamaram uma república chamada de República Juliana, com sede na cidade de Laguna, liderados pelo Davi Canabarro e o Giuseppe Garibaldi, que eram italianos. O Giuseppe Garibaldi, inclusive, né, que vocês devem... Não sei se alguém já viu aquele seriado lá, Casa das Sete Mulheres. A Casa das Sete Mulheres fala mais ou menos desse contexto, eu não assisti, né, mas eu sei que o Giuseppe Garibaldi foi interpretado por o Thiago Lacerda. E o Giuseppe Garibaldi, que depois, né, que acabou aqui a Farroupilha, ele volta para a Itália, inclusive ele vai ajudar no processo de unificação da Itália. Então ele era chegado numa revolta, né? Então ele participa aqui da Farroupilha, né, proclama a república ali na região de Santa Catarina. Depois de um tempo ele vai para a Itália e ele ajuda no processo de unificação da Itália. Lembrando que a Itália se unifica, se forma como um país, não sei se vocês já viram isso em História B, em 1870. Tá? Só em 1870 é que surge a Itália como a gente conhece, né? Um país, enfim. Então ele era chegado numa revolta, tá? Então vamos ver o que acontece. Em 1842, as forças imperiais, lideradas pelo Duque de Caxias, começaram a estabelecer acordos com os farroupilhas, criando condições para a assinatura de um acordo que pôs fim à guerra, conhecida como Paz Honrosa. Peraí, professora, mas você falou que o Duque de Caxias era extremamente violento e cruel. Aí eles fizeram um acordo? Sim. Eles fizeram um acordo, né? Então houve um acordo entre os farroupilhas e o governo central, chamado de Paz Honrosa. Pense agora, como que acabaram todas as outras revoltas que a gente viu? Com extrema violência, né? E aqui não, aqui eles vão fazer um acordo chamado de Paz Honrosa. E olha só o que esse acordo definia. De certa forma, né, eles vão conseguir praticamente tudo o que eles queriam. Primeiro, eles vão poder escolher seu próprio presidente de província, né, coisa que vários outros queriam, né, na cabanagem, na balaiada, eles também queriam isso. O charque estrangeiro do Uruguai e da Argentina passaria a pagar mais impostos, né, para ficar mais caro do que o charque do Rio Grande do Sul. Olha isso! Os comandantes farroupilhas passavam para o exército brasileiro com os mesmos postos que ocupavam nas tropas rebeldes. O que acontecia com os líderes das outras revoltas? Eram executados. Aqui, os líderes, então imagina que o cara ocupava um posto como se fosse um general. Ele vai passar para o exército com esse posto. Então, ele vai ser incorporado ao exército brasileiro com esse posto. Ele vai ser um general do exército brasileiro, porque ele tinha liderado, né, as tropas ali farroupilhas. Então, olha que louco isso, né? Os caras conseguem tudo o que eles queriam e ainda os líderes passam a fazer parte do exército brasileiro. E o governo libertava os escravos que haviam lutado nas tropas. Em troca dessas vantagens, o que o pessoal tinha que fazer? Qual que era a contrapartida do Rio Grande do Sul? Voltar a fazer parte do império, né? Então, o que acontece? Por que essa termina diferente?
Veja, ela dura 10 anos, gente. Uma revolta que dura 10 anos. E nesses 10 anos, o Rio Grande do Sul, ele era uma república. Então, ele se separou do restante do Brasil. E eles conseguiram manter isso por 10 anos. Volto a lembrar uma coisa, o Brasil já tinha perdido uma parte no sul, que é o Uruguai, a província cisplatina, né? Então, perder mais essa região seria muito prejudicial para o Brasil. Por isso que eles aceitaram tudo que eles queriam, né? Concederam o direito de escolher o presidente de província, enfim, né? Os líderes das tropas rebeldes foram integrados ao exército brasileiro. Em contrapartida, o Rio Grande do Sul voltou a fazer parte do Brasil. Então, por isso que essa terminou diferente. Ela se estendeu por 10 anos. Nesses 10 anos, os farroupilhas conseguiram manter a independência do Rio Grande do Sul, né? Então, para que não perdesse mais essa região, então o governo acabou concedendo tudo o que eles queriam, né? Em troca apenas que eles voltassem a fazer parte do Brasil, tá? Então, diferente das outras, essa terminou com uma paz honrosa e não com derramamento de sangue e assassinatos, tá? O que acontece então depois? A gente viu, né, que o período regencial é dividido, né, entre a parte do avanço liberal e a gente tem um regresso conservador. Então, até 1835 os liberais governam, depois o poder passa a ser exercido pelos conservadores. Então, a regência passa a ser dos conservadores. Então, sentindo-se ameaçados pelas revoltas provinciais, os grandes proprietários temiam perder a mão de obra escrava e as suas grandes propriedades. Então, veja, em 1835 tinha acontecido a revolta dos malês, tinha começado a cabanagem, tinha começado a Revolução Farroupilha, né? Então, eles estavam com medo, né, de perder suas propriedades e muitos falavam em abolir a escravidão, então eles temiam isso. Assim, a elite passa a concentrar esforços para anular os dispositivos que ampliaram a autonomia provincial e para garantir o controle sobre o país, evitando a desagregação social e territorial. Então, no período do avanço liberal, a gente tem um período que as províncias conseguem autonomia, né? O que eles fazem? Retiram essa autonomia. Quais foram as medidas adotadas, então, pelos conservadores? Eles criaram uma lei interpretativa do ato adicional, em 1840. O que essa lei diz, gente? Como o próprio nome diz, ela fala assim, ó. Olha, vocês não interpretaram muito bem o ato adicional de 1834. Vocês não têm toda essa liberdade que vocês acham que têm. Então, essa lei interpretativa retirava a autonomia das províncias. É como se estivesse falando, vocês não entenderam muito bem, tá? Vocês não têm essa autonomia que vocês estão achando que tem. Então, retira essa autonomia, recria o Conselho de Estado, que tinha sido extinto pelo ato adicional de 34, e vão fazer uma reforma no Código de Processo Criminal, em 1841, anulando os dispositivos liberais implementados na regência trina e subordinava a Justiça, a Polícia e a Guarda Nacional ao Ministério da Justiça. Então, lembrando que o Código do Processo Criminal, que foi uma criação dos liberais, né, criava lá, dava mais autonomia para os líderes locais, dava grande poder para o juiz de paz, que era escolhido pelos coronéis, digamos assim, né. Então, o que eles fazem? Reformam o Código de Processo Criminal e diz que está tudo subordinado ao Ministério da Justiça, né, que seria exercido por um conservador, tá? Então, não tem nada de que o coronel vai dar poder, vai escolher juiz de paz, tá? Então, eles retiram as liberdades que tinham sido concedidas durante o avanço liberal. Além disso, era necessário deixar claro que os tempos eram outros e que o poder central se imporia de forma unitária. Para isso, fundou-se o Clube da Maioridade, que reivindicava uma mudança na legislação para antecipar a posse do Dom Pedro, que seria Dom Pedro II. Logo, em 1840, o Dom Pedro II assume o governo com apenas 14 anos. Então, eles vão dar um golpe através do que vai se chamar golpe da maioridade, né? E o Dom Pedro II vai assumir como imperador do Brasil quando ele tem 14 anos. Daí ele vai ser coroado imperador do Brasil quando ele tem 15 anos, tá? Mas eu volto a falar sobre isso quando a gente começar a próxima apostila, porque, gente, já deu 50 minutos de aula, vocês vão me matar, desculpa, não consegui falar antes, né? A gente falou de 5 revoltas, período dos liberais, período dos conservadores, é muita coisa, né? Mas, enfim, então com isso a gente termina a apostila 3, tá?
E se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem e-mail, vocês têm meus contatos, tem o WhatsApp também. E é isso, não vou me estender mais porque já deu muito tempo da aula, né? Desculpa aí, mas, enfim, tínhamos muita coisa pra ver hoje, né? Gente, tô com saudades, morrendo de saudade de vocês, não vejo a hora de vê-los pessoalmente, fiquem bem, se cuidem, espero que a gente se encontre em breve. Um super beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!